Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse meu canal esse totalmente dedicado à prova do Enem, voltado para trazer aqui informações relevantes para os seus estudos, para que você possa chegar na hora da prova e fazer a melhor prova da sua vida. Então, nós vamos trazer sempre dicas bastante relevantes para vocês. Hoje, como não pode ser diferente, a gente vai trabalhar um assunto que é bastante requisitado pelos meus alunos, que é a hora da prova em si, o momento de encarar o bichão. Nesse momento, como administrar o tempo de prova. É isso que eu vou trabalhar com vocês. Beleza, meus queridos? Eu sou o professor Alisson Sanches e esse canal, como eu disse, é voltado para você que vai fazer a prova do Enem. Vamos lá trabalhar esse conteúdo a partir de agora com bastante calma para você poder se sentir seguro na hora da prova, beleza? Muitos alunos me relatam o seguinte: professor, eu vou fazer a prova do Enem, alguns, né, os alunos que já fizeram a prova do Enem, e eles falam que, eu tenho uma ansiedade muito grande. Eu chego na hora da prova, parece que dá um branco, eu olho aquela prova imensa, com aquele monte de questões, eu não consigo me concentrar, e aí danou-se. Aí vem uma insegurança, vem uma ansiedade, né? E, enfim, realmente, gente, isso acontece demais, né? E essa ansiedade, essa insegurança aumenta o seu nível de estresse, porque você começa a pensar no ano todo que você estudou e você está ali na hora, né, H, e você sente, né, você tem todo, né, esse sentimento que leva a essa situação de estresse, de insegurança. Claro, vai aumentar ali, né, bastante aquele hormônio do estresse que é o cortisol e parece que nada vai dar certo. Mas saibam que boa parte de tudo isso que os alunos sentem, elas são construídas antes da prova, e eu vou explicar para vocês. Antes da prova, você deve, gente, conhecer, mas conhecer muito bem a prova que você vai fazer. Tem alunos que já fizeram a prova e ainda assim não têm um conhecimento adequado sobre a prova, toda a estrutura, o que envolve responder uma prova, gente, com 5 horas e meia de duração no primeiro dia, mais 5 horas de duração no segundo dia, uma prova com 180 questões, mais a redação. Exige, sim, um conhecimento muito detalhado de todo o processo. A começar, galera, a começar pela escolha do seu curso, a começar pelo seu desejo mesmo em entrar em determinado curso em determinada universidade. Porque a partir do momento que você escolhe o curso que você quer, você tem a obrigação de saber o desempenho necessário para passar. Isso é básico, beleza? E aí, quando você faz né, essa escolha, você já começa a trilhar um caminho de uma forma mais tranquila, mais suave do que a maioria dos outros alunos que, né, ficam ali, né, vou fazer a prova do Enem, depois eu penso, né, no curso que eu quero. Tem muita gente que faz a prova assim. E por quê? Porque a prova do Enem permite isso, já repararam ou não? A prova do Enem, você faz a prova do Enem. Depois, lá em janeiro, vai sair a sua nota e você vai pegar a sua nota e você vai escolher as universidades. E aí o aluno, né, deixa para escolher depois. Você precisa saber, mas de coração mesmo, o curso que você quer, a universidade que você deseja, para você traçar, né, a sua estratégia de estudos com base no desempenho necessário. Essa é a primeira coisa. Mas você vai chegar lá na hora da prova e você vai se deparar com todas essas questões. Como, então, administrar o tempo de prova no Enem? Olha só, eu trouxe algumas coisinhas aqui para discutir com vocês, para vocês poderem entender melhor como se preparar e fazer a prova do Enem. Eu trouxe aqui para vocês alguns tópicos, beleza? Primeiro tópico vem antes da prova. Aliás, a maioria, como eu disse, vem antes da prova do Enem. Dominar a matriz de referência do Enem. Tem gente que nem sabe o que é a matriz de referência do Enem. Tem alunos que vão estudar e nunca viram a matriz de referência do Enem. Podem até ter ouvido falar, mas não olharam. Porque você, eu, todos nós estudamos pelos conteúdos clássicos das disciplinas.
E você vai fazer uma prova que fala para vocês que o conteúdo está dentro de uma matriz de referência que é habilidade. Eles não cobram conteúdo, eles cobram habilidade. Como assim, professor? Exatamente. Eles cobram habilidades para saber se você sabe interpretar, se você sabe relacionar, se você sabe analisar. O conteúdo das disciplinas é o meio para você desenvolver essa habilidade. Os professores de vocês ensinam vocês a desenvolver habilidades a partir do conteúdo deles? Se você quer muito, gente, fazer a prova do Enem, se você tem a prova do Enem como a principal prova da sua vida, você tem que estudar para habilidade e exigir dos professores, né, que eles te ajudem a desenvolver determinadas habilidades. E quais habilidades? Essa da matriz de referência. Qual que é a tarefinha que vocês têm que ter na hora de estudar? Baixar a matriz de referência. Essa matriz de referência está disponível lá para vocês baixarem. Essa matriz de referência, ela é um documento do próprio MEC, tá? Você vai baixar. Olha lá o selinho, né, do Ministério da Educação, né, da República Brasileira, aliás, e a matriz de referência. Você sabe que a prova do Enem é dividida em 4 áreas do conhecimento: linguagens e códigos, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Todas elas têm 30 habilidades. E quais habilidades vão cair no Enem? Todas as habilidades. Se são 4 áreas do conhecimento e são 30 habilidades, significa que as 120 habilidades vão ser cobradas na prova do Enem. E aí você vai lá então ver quais são essas 120 habilidades. Nessas habilidades, você vai tirar os conteúdos para você estudar. Elas podem ser estudadas na sequência? Elas podem ser estudadas na sequência, da habilidade 1 até a habilidade 30. Mas elas também podem ser estudadas por nível de complexidade. O que eu quero dizer? Tem habilidades que são mais fáceis do que outras, sim. Tem habilidades que é apenas para você interpretar, relacionar, identificar. Tem habilidades que é para você interpretar, que é já um pouquinho mais difícil. Tem habilidades que é para vocês associarem ou analisar, que são mais complexas. A habilidade em si. Mas vejam, são essas habilidades que vão ser cobradas no Enem. Eu falo para vocês, depois eu vou mostrar aqui um exemplo. Vai cair questão em ciências humanas sobre imigração? Vai. Vai cair questão em ciências humanas sobre cultura? Sim. Vai cair questões em ciências humanas sobre meio ambiente? Vai. E não só em ciências humanas, lá em ciências da natureza também vai cair questão sobre meio ambiente. E por quê? Porque estão nas habilidades. Então, gente, para você dominar o tempo de prova, você tem que dominar a própria prova. E isso vem nos seus estudos preliminares, anteriores, o seu caminho, a sua estratégia de estudos que começou bem antes da prova, não é mesmo? Beleza, dominou a matriz de referência. Você vai praticar. Você está se preparando para uma maratona. Ninguém consegue correr uma maratona treinando de véspera. Você deve, né, começar muito antes e ir se preparando aos poucos. E estabelecendo metas menores para você depois ter metas maiores. Eu sempre falo, estudem, né, com metas semanais, por exemplo, que é mais fácil de você cumprir, e aí você vai ter uma meta a longo prazo para você poder cumprir a partir dessas metas menores. A meta a longo prazo, gente, é a sua aprovação. É aquela nota que você pesquisou antes do curso que você vai fazer. Tudo isso vai ser muito relevante na hora da prova. É isso que vai trazer domínio, gente, de tempo de prova. E você vai praticar os exercícios que vão ser divididos por habilidades, como eu disse. Beleza? Então você vai fazer isso. E aí você vai fazer muitos simulados antes da prova, né? Muitos simulados do Enem. E o que é o simulado, gente? Olha a palavra, né? Simular a mesma situação de prova. Se você tem uma prova que dura 5 horas e meia no primeiro dia, onde você tem linguagens e códigos, onde você tem ciências humanas, onde você tem redação, você vai precisar simular uma situação de prova nas mesmas circunstâncias.
fazer 45 questões de ciências humanas, fazer 45 questões de linguagens e códigos e fazer redação. Ah, professor, mas eu estudo por conta própria. Onde eu vou conseguir fazer um simulado com as mesmas situações? Ah, meus amados, vocês vão digitar lá, né, provas anteriores do Enem. E você vai pegar uma prova inteira do Enem e vai fazer. Isso são simulados. Tem as provas que vocês fazem, né, que a maioria dos alunos fazem, e tem as provas chamadas PPL, é a mesma situação de prova, tá? Mesmo nível de dificuldade, mas uma prova totalmente diferente que poucos alunos acabam tendo acesso. Podem colocar lá, prova PPL, e você também tem uma prova a mais. Se você quiser, ao longo, né, dos seus estudos, você pode fazer um simulado por mês durante, né, a sua preparação, que você vai conseguir, né, tirando aquilo que eu falei que você tem lá na hora da prova, ansiedade, insegurança, porque você praticou. E aí, gente, entra algumas questões que eu quero trazer para vocês, que são dicas fundamentais. Anota aí. Essas dicas que eu vou trazer hoje aqui são fundamentais e vão te ajudar muito. Primeiro, a hora que você for fazer os seus simulados, você já tem que praticar isso. Você tem que responder a prova do Enem a partir das questões mais fáceis. Isso todo mundo fala. Todo mundo que trabalha a prova do Enem fala, e você já deve ter ouvido. E tem uma lógica, ninguém está falando isso sem, né, um fundo de explicação que seja bastante importante para você. E o que está no fundo disso aí? Qual é a base para você poder afirmar que deve responder as questões mais fáceis? A base de tudo isso, galera, é a forma de correção da prova do Enem. A forma de correção da prova do Enem é o TRI. E o TRI, né, que é a teoria de resposta ao item, que aí vale um vídeo inteiro só para a gente explicar o que é o TRI, mas grosso modo, o TRI ele leva em consideração a sua coerência de respostas. Alguns falam que é um sistema anti-chute, que você não deve chutar. A questão não é essa. A questão é você responder com coerência. Significa que você deve responder tudo, mas tudo o que você sabe primeiro. Porque tudo o que você sabe, provavelmente, vai levar você a responder as questões mais fáceis primeiro. Porque se você sabe questões difíceis, você deve saber as questões mais fáceis. E os alunos muitas vezes não têm essa prática de responder pelas mais fáceis primeiro. E aí entra uma outra questão. Você vai fazer uma maratona, como eu disse, você vai fazer uma prova de 5 horas e meia. Você vai começar com o corpo descansado, com a mente descansada, mas ao longo da prova você vai cansar. E você vai perder rendimento. E quando você perde rendimento, você corre o risco muito grande de errar uma questão que você poderia responder. Uma questão fácil, uma questão média. Por isso, deixar as questões difíceis por último. Não vai perder tempo. Não vai perder tempo nessas questões. Tem algumas técnicas, professor, para poder responder questões mais fáceis primeiro? Eu vou trazer a minha área para vocês entenderem, tá bom? Primeiro, vocês têm que criar um código, tá, gente? Para poder separar essas questões que são mais difíceis. Vai lá, olhando a prova do Enem, né? Faz ali uma análise e você já identifica, não, essa prova, essa questão eu vou deixar por último, essa questão eu vou responder agora. Gente, nunca façam a questão de cabo a rabo, ou seja, da questão 1 a 45. Tanto porque lá no final da prova, provavelmente vai ter uma ou outra questão que são questões fáceis. Se você responde de cabo a rabo, né, a prova, de 1 a 45, você pode, né, se deparar com questões difíceis e perder muito tempo. E aí, diminuir a sua resistência. Beleza. Uma dica que muitos professores devem dar para vocês também, que realmente é muito importante, é você ler o comando da questão primeiro. A prova do Enem, ela tem uma estrutura muito, mas muito clara. Ela tem 3 elementos. Ela tem um texto base, ela tem um comando da questão, a perguntinha em si, e ela tem as alternativas de A a E. Assim é a prova do Enem. Na prova do Enem você não vai encontrar aquelas questões que tem lá, analise as afirmativas 1, 2, 3 e 4. Agora responda, quais estão corretas? Ah, apenas 1 e 2 está correta. Não tem questões assim no Enem. Todas as questões pedem a alternativa correta. E ela é dividida dessa forma.
texto base, comando da questão e as 5 alternativas para você analisar. Leia primeiro o comando da questão. Você vai encontrar textos muito grandes no Enem, certo? O comando da questão, ela vai já organizar o seu cérebro para você poder ler aquele texto de apoio com olhos mais atentos para aquilo que já se pede. Aliás, uma grande dica, tá? E eu já vou falar para vocês na hora que a gente vai analisar aqui as questões. Quando vocês forem fazer humanas, quando vocês forem fazer linguagens e códigos, que é a prova do primeiro dia, sabe quais questões você vai fazer primeiro? As questões que tem texto 1, texto 2. Vai cair questão que tem texto 1, texto 2 no Enem? Vai. Vai cair nas ciências humanas, vai cair em linguagens e códigos. Por quê? Lembra que eu falei que é para você estudar por habilidade? Porque nós temos habilidades que falam para você comparar pontos de vista em diferentes textos. Tem habilidade para você comparar diferentes linguagens, lá em linguagens e códigos. E aí vai ter texto 1, texto 2. Gente, é apenas para comparar um texto com outro. Isso vai ser a partir da interpretação desses dois textos. Então vai nessas questões primeiro, tá? Por quê? Porque se é uma questão que tem texto para você ler, ela é fácil, porque é basicamente interpretação de texto, se você deixa ela por último, e tem aluno que, na sua estratégia de prova, identifica essas questões que são longas, fala, nossa, eu não vou ler essa questão agora não, vou deixar ela lá por último, tá? E aí, lá na frente, ele pode perder essa questão e era uma questão fácil. E, normalmente, essas questões têm texto 1, texto 2, são fáceis, e respondam elas primeiro. Outra dica, vão lá nas questões que tem mapas, vão lá nas questões que tem gráficos, tanto em ciências humanas, como lá na matemática e até mesmo em ciências da natureza. E nessas questões, você coloca ela ali para analisar, porque é bem provável que também seja uma questão fácil de responder, porque os principais elementos para responder essa questão vai estar no gráfico, vai estar no mapa, tá bom? Então isso, gente, é estratégia de prova. São essas estratégias que vão fazer você dominar a sua ansiedade. São essas estratégias que vão fazer você ter mais segurança e não entrar num estresse de não conseguir fazer a prova. Olha só um exemplo que eu trouxe para vocês. Aliás, vários exemplos, né? Algumas questões para você entender que no Enem a matriz de referência é a sua Bíblia. Então você vai ter que pegar essa matriz de referência e ler essa matriz de referência com bastante carinho, com bastante dedicação. Ela é o seu livro de cabeceira, é a matriz de referência do Enem. Você vai perceber que todas as habilidades, elas têm uma estrutura. Olha aqui, vou voltar, ciências humanas. A gente tem uma habilidade que fala o seguinte, ó, olha a habilidade. Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura. Lembra que eu falei? Comparar pontos de vista. Texto 1, texto 2. Gente, é óbvio, a habilidade não vai estar descrita para você lá na questão do Enem. Por isso que você tem que estudar com antecedência as questões pela habilidade, porque você vai conseguir identificar questões lá na prova do Enem relacionadas a essas habilidades. E eu já dei a dica. Responda, procura as questões texto 1, texto 2 e você vai ver como é fácil, né? Então, essa questão, por exemplo, do ponto de vista, vai trazer ali texto 1, texto 2. Você vai ler o texto primeiro? Claro que não. Você vai lá no comando da questão. E o que o comando da questão traz para você? Traz o seguinte, olha só. Os relatos do último ato de Guerra de Canudos, da Guerra de Canudos, fazem uso de representações que se perpetuaram na memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, cada autor caracterizou as atitudes dos sertanejos, respectivamente, como fruto da. Galera, dois textos. Um autor fala da Guerra de Canudos de um jeito, o outro autor fala da Guerra de Canudos de outro jeito, e respectivamente. Ou seja, primeiro a gente tem a caracterização do primeiro texto. Será que o primeiro texto fala de manipulação? E o segundo é a caracterização que a gente tem do segundo texto. Então, será que o segundo texto fala de incompetência? Então, ó, primeiro texto, segundo texto. Gente,
Lembra que eu falei? Você vai procurar essas questões primeiro. Tem gente que olha e desanima porque são vários textos, mas não, você vai conseguir, né, analisar os dois textos e vai perceber né, qual a posição de cada autor, respectivamente. Primeiro, a posição do texto 1. Segundo, a posição do autor do texto 2. Eu não vou ler para responder para vocês, eu vou deixar aqui. Você vai dar um pause no seu vídeo e vai, né, analisar essa questão e eu tenho certeza que você vai acertar. Mas eu tenho muita certeza. Outra questão. Lembra que eu falei para vocês? Eu sei que vai cair questão no Enem sobre imigração. E você vai lá buscar, tenta olhar lá, né? Acha a palavra imigração, tá? Sei lá, refugiados. Vai ter alguma prova, alguma questão assim. Ou pelo menos você não precisa procurar na hora, né? Para você ficar ali angustiado em querer achar a questão. Mas a hora que você estiver respondendo, você vai bater o olho, você vai lembrar de mim. Nossa, o professor falou que ia cair uma questão sobre imigração. E vai ser fácil também essa questão, você vai ver, tá? E o que que essa questão quer de você? Ele quer saber, né? Se você consegue analisar como que os estados nacionais são os países, gente. Como que os países estão enfrentando essa questão da imigração? Beleza? Olha essa habilidade. Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social. Tem dois conteúdos nessa habilidade. Você quer estudar por habilidades e saber qual é o conteúdo? Analisa a habilidade. Saber como que as nações, os países, enfrentam a questão da imigração, os fluxos populacionais. E um outro conteúdo, problemas de ordem econômico-social. Ô, gente, onde na nossa história a gente teve problemas de ordem econômico-social? Quase nunca, né? Nossa, meu Deus do céu. Só que alguns momentos foram bem dramáticos, né? Problemas de ordem econômico-social. Lembra da crise de 29? Lembra de um momento que a gente passou na nossa história que todo mundo teve que ficar em casa porque teve uma pandemia tão grande que as pessoas tiveram, né, que ficar em quarentena? Problema de ordem econômico-social. Né? Isso vai ter reflexo na economia. Enfim, é muito tranquilo, desde que você domine. Tá? Eu vou deixar aqui para você também responder depois. Aliás, eu só deixei uma questão, é só para você entender o conteúdo. Em matemática, professor, vai cair o que em matemática? Né? Olha só essa habilidade. Reconhecer no contexto social diferentes significados e representações dos números e operações naturais, inteiros, racionais ou reais. Gente, sistema métrico decimal despenca nessa habilidade. E é fácil, fácil. Não vai ser só nessa habilidade que vai cair sistema métrico decimal. É claro, né, que esse conteúdo ele pode se tornar complexo conforme você vai estudando, mas para a prova do Enem você vai ver que o domínio, né, da visão geral desse conteúdo vai te ajudar bastante. E assim vai, né? Você saber reconhecer, ó, e como? Porque a habilidade fala o seguinte, gente, no contexto social. Então vai cair lá, pode cair uma questão como já caiu, de um reloginho, né, de leitura de água do seu condomínio. Né, para você saber ler, né, o que, que tem ali, como que lê um relógio de água, né, como que a gente consegue calcular. Isso aí faz parte do dia a dia. Você pode ir lá no seu reloginho e começar como fala? Começar a analisar por conta própria o quanto você gasta por mês. Até para você conferir, para depois ver a leitura lá da prefeitura e falar: opa, tá batendo. Eu mesmo fiz a leitura. É cotidiano, o Enem gosta disso. Gente, eu estou falando de administração do tempo na hora da prova. E tudo que eu estou falando vem antes da prova, porque é isso que você tem que dominar. Linguagens e códigos. Lembra que eu falei? Diferentes textos de opiniões e temas em assuntos linguísticos. Como eu disse, vai cair dois textos, texto 1, texto 2, em linguagens e códigos e em ciências humanas. Você vai procurar isso primeiro na sua prova e você vai arrebentar porque você vai acertar. Ciências da natureza, tá? Tem aqui então, como eu já tinha falado, buscar questões que têm imagens, gráficos ou tabelas, porque normalmente as informações dentro desses gráficos, tabelas ou mapas vai ser importantíssimo para você resolver a questão.
Beleza? Olha lá de novo, né? Como eu disse lá o reloginho de água para você analisar. Pode cair tanto em ciência da natureza como em matemática, lembra? Ou, né, física, enfim. Então, meus amados, dominar o tempo de prova do Enem é dominar a prova do Enem. E isso vem antes. Vem antes. Obviamente que eu não estou falando de um outro aspecto. O aspecto emocional seu, que pode ser influenciado por fatores externos. A sua família, tá bem com a sua família, tá bem, né, com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu esposo, com a sua esposa, tá bem com seus amigos, né? Fazer exercícios físicos para você poder estar bem fisicamente. Tudo isso vai influenciar na hora da sua prova. Tudo isso vai ajudar você a manter o seu controle, a não te gerar ansiedade, a não te gerar insegurança, tá bom? Mas é claro que dominando a prova do Enem antes, sabendo estudar por habilidades, conseguindo identificar as questões mais fáceis, e pegando essas dicas que eu trouxe aqui, questões com dois textos, questões com imagens, entre outras tantas que a gente poderia falar, você vai conseguir sim fazer uma prova bem, mas bem mais tranquilo, com bastante segurança e tudo mais. Gostou, gente, desse vídeo? Foi significativo para vocês? Se vocês gostaram, dá um curtir. Se vocês gostaram e acha que tem alguém que precisa escutar isso aqui, você pode indicar, né? Compartilha isso com colegas de vocês. Ajude a chegar, né, esses conteúdos para as pessoas que realmente precisam, tá bom? Eu fico muito grato se eu pude realmente ajudá-los. Eu fico com bastante satisfação em saber que o meu trabalho tem sido bastante importante para vocês que estão estudando e buscando realizar os seus sonhos. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.